Bem-vindos ao Congresso Mentes de Valor. Meu nome é Maria Clara Ioshi, eu sou doutora em Psicologia e, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um grande prazer participar desse projeto, que busca fornecer informações e ajudar as pessoas que sofrem da depressão a enfrentá-la, procurando novos motivos para viver, procurando uma nova alegria de viver, melhorando seus relacionamentos pessoais, melhorando sua autoestima e, consequentemente, descobrindo uma nova motivação, uma nova realização para a vida. Então, a minha grande contribuição aqui, primeiro é chamar a atenção para essa doença, que a doença da depressão é um dos transtornos psiquiátricos mais frequentes da atualidade e que tem se agravado nos últimos tempos, atingindo uma grande parcela da população mundial e também brasileira e atingindo também jovens, adultos, idosos, adolescentes e até crianças. Então, é uma doença que tem preocupado muito os estudiosos, pesquisadores, médicos, clínicos, psiquiátricos, psicólogos, procurando descobrir novos recursos, novas maneiras de ajudar a pessoa que tem essa depressão. Essa é uma doença séria, tanto nos seus efeitos quanto nas suas origens. Ela tem complicações bioquímicas, por isso muitas vezes é necessária intervenção medicamentosa, mas é uma doença também que tem um forte componente afetivo emocional, tanto nos seus efeitos, porque é uma doença que a pessoa vai perdendo a vontade de viver, a vontade de trabalhar, a vontade de estar com as outras pessoas, a tendência é uma tristeza profunda, uma vontade de se isolar, um choro constante. Então é uma doença que afeta todos os relacionamentos, ela afeta todas as dimensões da pessoa, tanto em termos físicos, psicológicos, afetivos, sociais, relacionais, também em termos existenciais. Ela pode ser uma doença que vem como uma reação, uma depressão reativa. Ela vem como uma reação a alguma coisa que aconteceu com a pessoa, uma perda, uma frustração muito grande, um sofrimento de uma ruptura na trajetória da vida. Mas às vezes é uma doença também que é crônica, ela acompanha a vida dessa pessoa como um pano de fundo, A pessoa diz assim que tem altos e baixos, mas é sempre aquela tristeza, uma angústia, uma falta de motivação. Muitas das vezes as pessoas nos contam no consultório assim, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse andando numa corda bamba com a sensação que eu vou cair a qualquer momento. Então é um sofrimento muito intenso. E quando a gente pensa em origens, a gente pensa naquelas vivências afetivas que a pessoa teve desde o início da vida. E o que a proposta que eu trago para vocês, que eu gostaria de apresentar, é uma nova metodologia de intervenção terapêutica que possibilita trabalhar com essas raízes psíquicas, tanto do começo da vida, da primeira infância, da adolescência, onde já começam a aparecer esses registros de base, mas antes ainda. Então, o que a gente vai percebendo pela nossa experiência clínica, que hoje nós temos mais de 40 anos de existência, é que esses registros que estão ligados à doença depressiva, que se manifestam, se expressam, uma das possibilidades é com a doença depressiva, já começam desde a fase do útero materno. E é uma coisa assim muito surpreendente, mas nós temos atualmente mais de 122 mil pacientes atendidos e especificamente na doença depressão nós temos tido resultados muito satisfatórios. Então por isso que eu gostaria de apresentar para vocês, principalmente pensando naqueles que têm esse sofrimento e que têm essa sensação de que não tem saída, que existe possibilidade sim. Então, olha, o método ADATIP, ele foi criado pela doutora Gisela Renate Ioshi de Moraes e começou a ser desenvolvido por ela a partir de 1975. E ela, atendendo na prática clínica, ela foi atendendo pacientes que trazem sintomas de todas as ordens, psiconossomáticos. O que significa isso? Doenças de fundo emocional, afetivo, emocional, psíquicas, que se expressam no físico e que se expressam em toda a existência, nesse sentido noológico, que é aquela dimensão mais humana do ser, a dimensão coordenadora dessas outras dimensões todas, que nós chamamos de dimensão noológica, utilizando a terminologia, inclusive, do Viktor Frankl. Então, o método ADATIP, ele parte do princípio de que todos os registros que a pessoa viveu na vida, eles estão como que cristalizados, Tem registros que podem ser positivos ou negativos. Os positivos, eles estão ligados a vivências de afeto, de carinho, de amor também desde o início da vida, vivências onde a pessoa se sentiu acolhida, bem-vinda, aceita, fazendo parte de um todo, principalmente nas primeiras relações afetivas, que é o casal parental.
E os negativos estão ligados exatamente ao contrário, aquelas vivências onde a pessoa teve a impressão ou a sensação ou o impacto de não ser bem-vindo, de não ter um lugar para ela, uma sensação de que ela não deveria existir. Muitas vezes aparece como registros da pessoa sobre si mesmo, ideias como eu sou inútil, eu não sou um estorvo, eu sou um peso na vida dos meus pais. Essas ideias, elas começam a ser construídas pela própria pessoa, mas em função de vivências, de conclusões que ela vai tirando a partir daquilo que ela vive. E ela vai tirando conclusões sobre a situação em volta dela, sobre as pessoas que são ligadas e sobre si mesmo. E essas ideias, essas configurações que a pessoa vai fazendo sobre si mesma vão se expressando em todas as áreas do ser dela, tanto físicas quanto psicológicas, relacionais, sociais e emocionais. Então a grande descoberta da doutora Renate é que é possível, e agora vamos explicar o que significa método DEITIP, né? Que é possível abordar o inconsciente diretamente, o inconsciente nesse sentido, desse espaço, né, de registros dos conteúdos afetivos e emocionais que começam a ser construídos desde o início da vida, de forma direta, daí o nome abordagem direta do inconsciente, para contrapor-se às abordagens indiretas, que são as abordagens interpretativas que trabalham mais no nível racional, no nível lógico-dedutivo. Então a ADI ela é uma metodologia que trabalha, que busca descobrir esses registros usando a capacidade intuitiva que todos nós temos. Só que nós temos essa intuição e todos nós conhecemos o que é intuição, mas nós não sabemos muito como utilizá-la a nosso favor. E o método DEITIP ele vai treinando, a pessoa vai aprendendo pouco a pouco, passo a passo, a abordar esses registros que aparecem como cenas, a pessoa vai descrevendo. Então ela vai aprendendo a estar de olhos fechados, ela vai aprendendo a visualizar internamente, então ela vai descrevendo cenas, fatos, acontecimentos que ela não lembra, porque são registros muito do início da vida, mas que ela é capaz de descrever com precisão e qual que é o detalhe, qual que é o momento exato onde ela elaborou um determinado registro, por exemplo, negativo sobre si mesmo. E a partir dessa descoberta, nós vamos perguntando, até chegar na raiz do sofrimento, que tem uma síntese, que é aquilo que a pessoa registra sobre si mesmo. Só que junto com essa frase, ou com essa ideia sobre si, a gente também tem o contexto que essa ideia foi gerada. Isso nos dá material para poder desmanchar esse registro, ou desmanchar essa rede de conexões que foi feita em torno desse significado, desse sentido que a pessoa dá àquilo que ela viveu, principalmente no caso quando é negativo. Então, situações que aparecem muito na terapia, por exemplo, às vezes dos pais brigando, ou da mãe dizendo que não podia estar grávida nesse momento, ou que não queria mais uma criança, ou que não queria mais um filho, que às vezes está ligado às circunstâncias, mas que a criança que vive aquilo com muita intensidade, a criança ela é muito radical naquilo que ela percebe, muito radical, e ela pega ao pé da letra, né? Quando ela escuta uma mãe dizendo eu não queria esse filho agora, e esse filho se refere a ele tem uma profunda reação de rejeição, e a pessoa descreve se encolhendo, virando de costas, querendo sumir, desaparecer, morrer, já lá nesse momento do útero materno. Então muitas vezes as pessoas nos perguntam, mas isso é uma regressão, é uma hipnose? Não, porque a pessoa está o tempo todo muito presente, muito consciente, ela vai descobrindo pouco a pouco, e o terapeuta ele tem esse papel, ele não sabe as respostas, mas ele tem esse papel de ir fazendo perguntas que provoquem esse emergir dessa resposta que já existe dentro da pessoa, só que de maneira não consciente. Então é possível acessá-la. E a aplicação da abordagem direta do inconsciente, da ADI, é feita por meio da terapia de integração pessoal, que visa exatamente isso que o nome diz, ajudar a integrar a pessoa em todas as dimensões do seu ser. Então, se a gente pensar no ser humano, né, não só bidimensional, psicofísico, mas físico, psíquico, e a dimensão noológica, que é uma dimensão onde tem o eu, que é um eu pessoal que dá essa ordem para todas as outras dimensões. Essa dimensão noológica é a dimensão do centro. Essa dimensão é que faz esses registros, que podem ser positivos ou negativos, e é essa dimensão que dá essa ordem para que a ação desses registros se expresse sobre todo o ser. Lógico que existem muitos registros positivos, que podem e são também na terapia reativados,
que precisam ser potencializados, reforçados e que são registros autênticos, verdadeiros vividos pela pessoa. Mas os negativos, eles fazem como uma coberta. Os positivos estão lá, mas esses negativos vão cobrindo esses registros positivos. Então é preciso que esses códigos negativos, que são códigos existenciais, sejam decodificados, sempre pela própria pessoa. Por isso é uma terapia que procura muito essa presença, essa participação ativa da pessoa. E no momento então que ela mesma vai descobrindo que registros são esses, em função do que ela fez isso, ela também, nós temos possibilidade de, pelo inconsciente, pela intuição, ir perguntando mais e aprofundando cada vez mais. Então às vezes ela consegue perceber também pelo inconsciente por que aquela mãe fez o que fez, por que o pai fez o que fez, consegue entender quais eram as intenções internas daquelas pessoas que estão presentes naquele sofrimento. Isso provoca um movimento de compreensão, de abertura, de olhar para aquelas pessoas que ela entendia como aquelas pessoas culpadas do seu sofrimento, como pessoas muitas vezes que também sofreram. E muitas vezes também sofreram na sua história, na sua vida. Mas não é uma compreensão, um entendimento racional, uma compreensão profundamente vivenciada, profundamente intuitiva, que permite então uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar sobre as situações, sobre si mesmo, sobre os outros, que permite também um reposicionamento existencial. E todas essas possibilidades vão transformando todo o ser da pessoa, inclusive fisicamente. Por isso que a gente vai entendendo que a própria doença depressão, quer dizer, nós recentemente fizemos uma pesquisa, nós temos um núcleo de pesquisa, trabalhamos com uma equipe de profissionais, e nesse núcleo de pesquisa foi feita uma pesquisa com inventário de depressão de Beck, e todos os participantes da pesquisa que partiram do nível grave ou moderado de depressão, no final da intervenção terapêutica estavam com nível mínimo ou sem nenhuma sintomatologia. Então isso é muito importante em termos de possibilidades, de resultados. E isso é realizado uma terapia de curta duração. O que significa isso? Existe uma fase preparatória, que são 13 sessões, e a terapia propriamente dita, onde se faz todo esse processo que eu descrevi para vocês, a fase de diagnóstico, onde a gente procura descobrir qual o sofrimento, qual o registro, onde se vai tratar as pessoas, a situação, o contexto que levou àquele sofrimento, todo o processo de decodificação, ou seja, a gente vai fazendo um processo circular, e a gente sempre testa, verifica, faz um monte de testagens também, conscientes também, vivenciais, para perceber se aquele registro foi de fato decodificado. Procuramos sempre positivar e reforçar com registros positivos que a pessoa também tem dentro de si. Então todo esse processo da terapia propriamente dita é feito em 10 sessões de terapia. Então é um processo curto, mas ao mesmo tempo muito profundo, porque ele pega essas raízes desses fundamentos dos sofrimentos que se expressam pela vida afora. A experiência clínica tem nos mostrado que a grande maioria das doenças físicas e psicossomáticas são resultados de vivências que a pessoa teve ligadas à percepção de desamor. Que vivências são essas? São vivências muito simples, muito cotidianas, mas que têm um impacto muito grande sobre a criança, principalmente a criança do útero materno. Então a criança ela é profundamente conectada ao pai e à mãe como os primeiros referenciais afetivos. Então ela busca esse referencial de amor e ela necessita dessa certeza de amor. Então quando ela percebe, são 2 tipos de problemas que aparecem com muita força na terapia: a briga entre os pais ou a rejeição, que ela entende como uma rejeição a si mesma, a briga entre os pais. Por quê? Porque a criança não é só fisicamente ou biologicamente formada de pai e mãe. Ela é psicologicamente formada, ela é existencialmente formada. Então, se ela entende que entre os pais, ela entende a briga como falta de amor, e nem sempre é, mas a criança pode entender assim, ela já entende que se não é, ela não vem de um fruto de amor, então ela também não seria amada. Ou então a rejeição direta a si mesmo. O que acontece é que muitas vezes quando os pais brigam entre si, eles também rejeitam de alguma maneira o filho que faz parte daquela relação, consciente ou inconscientemente. Mas não rejeitam a criança em si, muitas vezes rejeitam a situação de muitos filhos, ou a situação de falta de dinheiro, ou a situação de não ter lugar, ter filhos demais, muito trabalho para fazer. Muitas vezes está ligado a uma sensação de incapacidade que a mãe já traz da vida dela, do passado dela, ou uma sensação do pai
não ter importância, não ter valor, ou não ser capaz, ou de não ser uma pessoa realizadora, ou não ser a pessoa que a mulher dele esperava, ou a esposa ter a sensação de que não é quem ele esperava, ou seja, situações de relacionamento do casal parental que já são repetições de histórias que eles também já trouxeram, que eles também tiveram seus pais, mas que acabam sendo reeditadas ou retomadas na relação conjugal e que esse filho tende a repetir e tende a repetir na sua vida relacional. Então, o que a gente vai percebendo com muita força, corroborando outros estudos que já têm sido feitos nessa área, é que existe uma cadeia de transgeracionalidade que tende à repetição. Tende como um condicionamento psíquico, mas não no sentido de tirar a liberdade da pessoa de se posicionar diferente. Porque mesmo a criança de útero materno, ela já está se posicionando, é ela que entende, é ela que dá o significado àquilo que ela vive. E se é ela que significa, que configura esse significado, mesmo que negativo, é também ela, a pessoa que, a pessoa que está fazendo a terapia, que pode ressignificar, reposicionar-se, desde que ela tenha maiores compreensões sobre aquilo que ela viveu. Então, quando a pessoa começa a perceber que esses registros, que esse sofrimento, do que às vezes ela entende que já é consequência dessa dificuldade de relacionamento dos pais ou de rejeição a ela, que eles já são uma repetição de outras histórias, de avós, de bisavós, vão percebendo essa cadeia de transgeracionalidade, só essa percepção de que a rejeição não é a ela, mas é uma situação, um contexto ou dificuldade, problemas relacionais, ela já se distancia, ela já alivia. Mas além disso, nós também vamos trabalhar esses conteúdos que estão registrados também dentro dela. Conteúdos que vêm da mãe, conteúdos que vêm do pai, que por sua vez também já estão trazendo conteúdos que vão passando de geração para geração. Então eu sei que isso tudo é muita novidade, mas é muito impressionante como que essas realidades que eu estou contando para vocês, esse fenômeno realmente se repete e como ele tem nos dado uma grande quantidade de informações novas, algumas que confirmam intuições da psicologia clínica principalmente, e trazendo também informações novas e principalmente possibilidades novas, recursos novos de enfrentamento dessa doença. Vamos dar um exemplo. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa, uma paciente do sexo feminino, e ela foi me descrevendo, na terapia a pessoa está de olhos fechados, e o terapeuta vai perguntando e ela vai falando dessas percepções. Ela não está vendo, ela tem uma espécie de uma percepção interna, mas ela é capaz de descrever o que ela vai percebendo. Ela foi descrevendo então que percebia a mãe dela, grávida dela de 3 meses, andando para lá e para cá dentro de casa, nervosa, sentando, levantando, e a paciente vai descrevendo. Mas o que você está percebendo? O que está acontecendo? Ela está muito aflita, ela está desesperada. E o terapeuta vai perguntando e a pessoa vai descobrindo, como um detetive, pouco a pouco. Só que a pessoa vai descobrindo pouco a pouco que isso é cheio de emoção. Ela está muito nervosa, ela está dizendo que não podia estar grávida agora. Aí o terapeuta vai perguntando, mas não podia estar grávida agora por quê? O que está acontecendo? Porque ela queria fazer um curso. Ela tinha planejado fazer um curso e depois do curso ela engravidaria. E ela está descobrindo que eu está grávida agora. E ela está pensando, agora é a hora errada. Eu falei, e você? E a criança que está dentro do útero? Então a gente pergunta na terceira pessoa para ela ficar mais distanciada. Eu estou me encolhendo toda, eu estou ficando lá no fundo do útero. Para quê? Para sumir, para desaparecer. Porque o que você está entendendo sobre você mesma nessa situação? Eu sou um erro de existir. Eu vim na hora errada. Olha, essa ideia sobre si mesmo, ela se estende, é uma raiz que se estende sobre uma grande sintomatologia. Então essa paciente tinha também, ela veio nos procurar com a queixa da depressão, mas tinha muito essa sensação assim, de que ela estava sempre errada, que tudo que ela ia falar era errado, então ela não se colocava, ela não se posicionava, ela tinha medo de falar em público. Uma série de sintomatologias ligadas a essa ideia de ser um erro. Essa ideia de ser um erro se estendia para todas as áreas dessa pessoa. Quer
Quer dizer, ela veio nos procurar por uma questão de... A queixa dela era doença depressiva, mas ela tinha outras queixas secundárias, a sensação de medo de falar em público, uma sensação de que ela iria errar a qualquer momento, a sensação de que onde ela estava sempre meio fora de contexto, fora de lugar, uma sensação de peixe fora d'água. Todas essas sensações e outras que ela foi nos trazendo, uma sensação de menos-valia, de menos importância, de desconectada das situações, de intrusa, estavam ligadas a essa ideia base de raiz de ser um erro, que então vai sendo reforçada ao longo da vida, mesmo porque a pessoa vai criando recursos de defesa para não se sentir um erro, e esses recursos de defesa acabam tendo o efeito contrário, quer dizer, quanto mais ela se defende para não se sentir errando, mais errada ela se sente. Então essas consequências todas que se estendem como uma rede de conexões, é que a gente vai procurando trabalhar essas raízes, decodificar essas raízes de base, que não são muitas, elas tendem a se repetir ao longo da vida, e desmanchando isso, você consegue desmanchar muito dessa sintomatologia. E isso a gente percebe pelo depoimento, pelas coisas que os nossos pacientes nos contam. Então é muito importante a gente perceber isso. É sempre possível essa ressignificação, essa reformulação, esse reposicionamento. Porque nós temos condicionamentos, sim, condicionamentos físicos, psicológicos, sociais, mas nós somos essencialmente seres livres. O nosso eu é essencialmente livre, essencialmente originalmente. O que acontece é que esses condicionamentos são como capas que vão nos agarrando, nos prendendo, nos segurando para a vida. Mas essas capas, elas não são autênticas, elas não são verdadeiras, elas não pertencem ao nosso eu original. Por isso é sempre possível o resgate desse eu original. E esse é o grande objetivo da terapia. Então, pelo que vocês estão percebendo, a relação afetiva, ela é um ponto fundamental para a construção do psiquismo da pessoa, desde da criança, do adolescente, do adulto que ele vai se tornar um dia. E a construção psíquica, ela se dá então nesses relacionamentos. E os problemas que se dão então nesses relacionamentos, principalmente esses relacionamentos de base fundamentais, eles afetam profundamente o psiquismo e estão fortemente vinculados à doença depressiva. Porém, as dificuldades de relacionamento não são falta de amor. As dificuldades de relacionamento são dificuldades na expressão do amor em função de problemas psicológicos que as pessoas já trazem do seu passado e que se expressam nos relacionamentos. Eu costumo dizer que muita briga não é falta de amor. Muita briga é muita dificuldade ou muito problema psicológico que as pessoas estão trazendo para o relacionamento, como se elas trouxessem a sua bagagem, né? Quando elas se unem, um casal, ele já traz essa bagagem de relacionamento na história e é isso que se reflete, é isso que a criança, filho, percebe e é isso que ele tende a repetir. Só que a criança pode se transformar e esse casal, sabendo disso, pode também cuidar para o que ele está dando de modelo de relacionamento para os seus filhos. Lógico, se nós sofremos quando não conseguimos nos relacionar bem com alguém, é porque esse alguém é importante. Então vale a pena a gente fazer tudo que é possível nesse sentido. Então na terapia a gente percebe também essas mudanças físicas, essas mudanças que vão sendo transformadas a partir da transformação emocional. Quer dizer, a melhora física, a melhora da doença depressiva, ela vem como consequência dessa melhoria toda interna que se dá, mas tem como consequência muita melhora nos relacionamentos pessoais também, que é um grande desejo de todos nós. Por fim, o que eu queria deixar como mensagem para vocês é que essa metodologia ela quer ajudar as pessoas a resgatar a sua pessoalidade sadia, ajudar a pessoa a desabrochar seus potenciais, suas possibilidades, suas potencialidades, toda a capacidade que ela tem de construção no mundo. E lógico que é um círculo virtuoso, né? Quanto mais a pessoa vai percebendo o bem que ela pode fazer, mais alegre, mais realizada, mais livre ela se sente, mais possibilidade de transformação. Então é isso que eu gostaria de deixar como mensagem de esperança. Existe saída, existem possibilidades, você é uma pessoa indispensável e nós acreditamos que é sempre possível ser uma pessoa melhor.